Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: Lula e a guerra da Fazenda. Em qualquer cenário, a Fazenda estará no centro dos movimentos nos próximos dias. O cenário que ganhou corpo recentemente é duplo. 1. De enfraquecimento de Haddad frente a Rui Costa, dentro do PT e junto a Lula, tanto pelo barata voa na busca por medidas de combate à inflação, quanto pelas especulações, dadas com certas, sobre a entrada de Gleisi Hoffmann no governo. 2. De antecipação quase de um filme catástrofe no caminho da reeleição, com um horizonte de juros e preços, particularmente dos alimentos, altos até 2026, um mercado que perdeu a confiança definitivamente em Haddad e um mundo político sentindo cheiro de sangue. Nesse último quesito, para além da queda nas pesquisas, a maior evidência seriam as duras declarações de um Kassab, que em geral se mantém com um pé em cada canoa. Mas também faz parte do processo a narrativa de um Lula derrotado antecipadamente, defendida por Ciro Nogueira, ou que nem viria candidato. Do outro lado do corner, o próprio presidente, já se amparando na comunicação de Sidônio Palmeira, assume a reação nessa quinta-feira. Dá uma coletiva que o aproxima da mídia, elogiando Galípolo, evitando derrapadas no sempre delicado tema fiscal e aliviando a pressão jogada por Kassab ao dar a ela pouca importância. Tudo isso além de cutucar o presidente do PSD, ao declarar que quer ver Pacheco governador de Minas Gerais. O objetivo é cirúrgico, mostrar proximidade e ascendência sobre parte do partido de Kassab, acenando para a reforma ministerial, sem abrir margem para atrito. Em paralelo, a Fazenda ganha o número em torno do qual aposta para reconquistar a confiança. O déficit dentro dos limites do arcabouço e, na verdade, até abaixo dos 0,1% indicados por Haddad, mesmo que minimamente com 0,09%, há aí um fator simbólico. Em paralelo, em uma quinta-feira marcada pela rara harmonia, nos últimos anos, entre Planalto e BC, o que seriam mais notícias para o governo se convertem em melhora nas expectativas. Trata-se de 1. O número de vagas abaixo do previsto no CAGE de dezembro. 2. O equilíbrio de Galípolo, entre uma posição hawkish, mas com brechas para suavização, que agradaram quase que a gregos e a troianos. O resultado não é só de forte alta no Ibovespa e queda dos juros futuros, mas da sensação de luz no fim do túnel para a inflação, com a perspectiva proporcionada pelo recuo no dólar e o enfraquecimento da atividade econômica. Uma linha que, essa sim, tem chances de influenciar os agentes econômicos e até políticos, muito mais do que qualquer uma das iniciativas emergenciais postas na mesa pelo governo, que até o momento geraram muito mais a percepção de falta de rumo do que qualquer outra coisa, ainda que possam servir em termos de marketing. Dado que hoje, realisticamente, até Lula parece mais preocupado em controlar os preços do que em aumentar o crescimento, o resultado é bom. E ainda há no bolo a percepção de que Sidônio, com muita influência sobre o presidente, já apresenta resultados. O problema é que, como diz o ditado, Roma não se construiu em um dia. Lula e Haddad conseguirão dar continuidade a esse respiro? Ou novas declarações e decisões atabalhoadas tomarão a frente da cena rapidamente? No próprio palco do suposto plano de combate à inflação, as polêmicas já crescem tanto nas possíveis medidas voltadas ao Vale Alimentação, quanto da venda de remédios em farmácias. E há divergências entre o Ministério do Trabalho e da Fazenda sobre a limitação ou não de juros no novo formato para ampliar o crédito consignado. Isso para citar apenas algumas cascas de banana. O balanço geral? Nessa quinta, o Planalto passa ao largo de desgastes, e Haddad ganha pontos. O buraco que o governo acabou, entretanto, aprofundou-se de tal maneira que será preciso bem mais que um dia para obter algum avanço real. Emprego no Brasil e inflação nos Estados Unidos. Em paralelo, estarão em pauta nessa sexta outros dados de peso sobre a economia e o mercado de trabalho brasileiro, com a divulgação da PNAD de dezembro e norte-americano, com o Índice de Preços de Gastos com o Consumo, PCE, para o mesmo mês. Também sairão no Brasil as estatísticas fiscais, BC, de dezembro, e o Índice de Incerteza da Economia Brasil, DIU-EBR de janeiro, e no exterior, o IPC de janeiro na Alemanha. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.